de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, nobre Consolador e Santo Ensinador, o nosso professor, agora se multiplique em nossos corações ao meditarmos na palavra de Deus. Hoje o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 36 até o 44, sobre este tema: o dia está chegando. Deus assim nos abençoe. Amém. Podem sentar. Estamos no final do ano e com certeza nós já fizemos alguns planos de férias, planos de festividades, planos de receber visitas. Alguém vem visitar vocês neste final de ano? Familiares, amigos? Alguns até já chegaram. Mas receber visitas é sempre um desafio, porque quando vamos receber visitas, precisamos nos preparar para isso. Organizamos a casa, organizamos uma certa agenda de lugares a conhecer, o que fazer, organizamos cardápio, o que vamos comer em determinado dia. Qual dia vai ser o dia do churrasco? Acho que para churrasco não precisa de dia, pode ser todo dia. Mas exige sim uma preparação para receber as pessoas que vêm nos visitar. Mas pensem na situação. Pensem se alguém não marcou com vocês, não deixou nada agendado, e de repente chega na casa de vocês. Qual a reação? Receber uma visita inesperada, receber alguém de supetão. Qual seria a reação? Às vezes não estamos prontos o tempo todo para receber gente em casa. Às vezes a casa não está ali toda alinhada, toda certinha. Às vezes as compras não foram feitas, não tem muita coisa ali na geladeira para oferecer às pessoas. Às vezes nós sequer tínhamos tempo de receber a pessoa. E aí a gente até recebe, mas é daquele jeito assim, meio sem graça, meio, poxa, seja bem-vindo, mas que hora que você foi chegar? No coração a gente pensa assim. Visitas sempre são bem-vindas, mas se for com hora marcada é melhor, não é verdade? Mas e quando a visita marca? Eu vou visitar vocês para o Natal, chego no dia 22, antes ali do Natal, na semana, e aí você se prepara. Você faz uma compra, você organiza a agenda, você limpa a casa, dá banho nos meninos, tira as caracas que não foi tirada nas vezes passadas, para que tudo esteja alinhado. E aí quando chega o dia 22, aí você está lá esperando a visita. Põe a sua cadeirinha ali na entrada da casa e espera. E espera, a casa está arrumada. E espera, tudo está pronto, e espera, mas aí a visita não vem. Que frustrante, preparar tudo para alguém todo especial, e a visita não chega. Frustrante esta experiência, e a gente fica pensando, poxa, o que eu poderia ter feito se a visita não tivesse marcado e furado comigo? Eu teria outros compromissos, talvez uma formatura, um casamento, alguma coisa, que eu deixei de ir por causa da visita e de repente poderia ter aproveitado. Jesus, no texto de hoje, fala que Ele vem fazer uma visita. Ele vai vir em poder e grande glória, para poder
julgar vivos e mortos e levar a sua igreja para o reino eterno. E o tema nos fala disso. O dia está chegando. É o que Paulo alerta os cristãos de Roma. Acordem, porque agora estamos mais perto do fim do que antes, quando nós começamos a crer. Acordem. E esse tempo que estamos vivendo, ele é muito propício para nós meditarmos sobre este tema. E todos os anos ele se repete, esse tema. Os textos mudam, mas a brevidade da vinda de Jesus é sinal de alerta nesse tempo de advento. Aliás, advento significa vinda, a vinda de Jesus. Porque a gente se prepara para o Natal, a gente recebe Jesus também na palavra, na Santa Ceia, no batismo, e a gente se prepara para a segunda vinda de Jesus, em poder e grande glória, momento em que ele virá para julgar vivos e mortos. Por isso é importante e é especial ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer. A primeira coisa que ele diz, não tem data, tá? Não tem data para eu voltar. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Receber uma visita sem data e hora marcada? E se Jesus chegar e eu estiver no banheiro? E se Jesus chegar e eu não estiver pronto, preparado? Na verdade, a pergunta é, o que significa estar pronto para receber Jesus? Essa é a pergunta. E Jesus, ao responder, ele conta a história do que aconteceu no tempo de Noé. Ele diz: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Jesus fala sobre o que aconteceu. Noé, ele foi escolhido por Deus para construir uma barca. Quando ele começou a construir uma barca num terreno seco, o povo já ficou meio ressabiado com aquele cara. Ele parecia não bater muito bem da cabeça, né? Construir uma barca daquele tamanho, para quê? Mas Noé foi também pregador. Ele ensinou as pessoas. Ele pregou a mensagem da vinda do dilúvio, do juízo que Deus estava para trazer sobre a terra. Mas o que aconteceu? Ele pregou por 120 anos. Algum convertido? Alguém se arrependeu dos seus erros? Alguém mudou de vida no tempo de Noé? Não. Esse é o pregador mais frustrado da história da Bíblia. Pregou por 120 anos e nenhum convertido. Puxa vida, que trabalho árduo teve o Noé para nenhum convertido. Mas ele e a sua família entraram na barca. E quando veio o dilúvio, aí pegou todo mundo. De surpresa? Não, porque eles foram avisados. Diz ali que eles, antes do dilúvio, comiam e bebiam. Pastor, mas então não pode comer e beber? É isso que o texto está dizendo? Não, pode. Pode, mas a nossa vida não se resume a isso. Você come e bebe na expectativa do reino eterno. Faz isso para honrar o Senhor, que te criou, resgatou da morte e santificou com a presença do Espírito Santo. As pessoas, os homens e as mulheres casavam. Bom, vamos ter casamento daqui a alguns dias, então não pode casar? É isso que Jesus está dizendo? Não, não é isso. Pode casar,
Na verdade, isso faz parte da vida, mas sempre na expectativa da vida eterna, nunca deixando de pensar que o Senhor virá. Então você faz tudo nessa expectativa. É isso que, por exemplo, Paulo vai falar para os cristãos de Roma. Gente, agora estamos mais perto do fim. Então, vamos pegar as armas da luz para poder lutarmos no dia, né? Enquanto é dia. Nós precisamos entender que aquilo que Jesus faz é justamente alertar as pessoas para que ninguém seja pego de surpresa. É isso que a igreja faz todos os anos, quando as mensagens, quando a palavra nos alerta sobre a chegada do fim. É por isso que ao longo da nossa vida, nós vamos sendo preparados. Nós somos batizados, nós somos ensinados na escola bíblica, nós somos confirmados na fé em Cristo. Tudo isso para quê? Para que este dia não nos pegue de surpresa. O Pedro participou da instrução durante 1 ano. E ele deixou de comer e beber? Não. Deixou de ir para a escola? Não. Ele continuou fazendo tudo isso, mas fez tudo isso estudando a palavra, se dedicando, porque na sexta-feira era comigo, ao longo da semana era com o pastor Carlos. Cada dia ele tinha uma instrução. Para nos preparar para a vinda de Jesus, nós precisamos estar íntimos com Deus, caminhar com Ele, andar como na luz do dia, ter momentos de comunhão com Ele e com os irmãos na sua casa, separar momentos dentro do nosso dia de devoção, de oração, de canto, por que não? É importante, porque é assim que o Senhor prepara a cada um dos seus filhos para o seu encontro. Ao longo dos últimos 2 meses, eu já dizia para o Pedro: Pedro, o dia está chegando. Você está preparado, Pedro? Eu tô. Não é assim, Pedro, que você falava? Isso aí. Eu tô. Então tá, então vamos ensaiar de novo. E nós ensaiávamos novamente. E nós fazíamos uma prévia do que iria acontecer nesse dia, no momento da confirmação. E eu repetia as palavras para ele, todas as palavras que eu iria dizer, exatamente como neste dia. Você está preparado, Pedro? Então, chegou o dia. Ele não está chegando mais, chegou para você, chegou o momento de confessar a sua fé. Mas só para fazer uma ponte, porque exige preparo para isso. Exigiu um preparo. Exigiu todas as semanas estar ali, estudando a palavra de Deus. Todas as semanas, ele tinha que sair da sua casa, vir até aqui. Algumas vezes eu fui lá, 2 ou 3 vezes, foram poucas, mas ele veio para cá. Então foi um momento de preparo, momento de estudo, momento de comunhão, momento eu e ele. Eu sentava de frente para ele, porque o Pedro, ele precisa dar plena atenção quando estamos para ensiná-lo. Assim acontece comigo e com vocês, meus irmãos. Para nos preparar para a chegada de Jesus, é preciso sim estarmos atentos, conectados com Ele, estudando a sua palavra. Quando a gente vai receber a visita, a gente limpa a casa, né? Aqueles cantos que a gente nunca entra, bom, aquele lá tem que limpar. Vai chegar o fim do ano, então aí a faxina minha nossa. Lá em casa a gente lavava até as paredes, né? Minha mãe era massa nisso aí.
assim a gente precisa fazer também com a nossa vida espiritual. Preparar-se para receber Jesus é tirar aqueles pecados ocultos, aqueles que estão escondidos, aquele que a gente não confessa, aquele que a gente não diz, aqueles que são os nossos pecados de estimação, que estão sempre conosco. Não dá para esconder nada, porque Jesus sabe onde eles estão e sabem que cometemos. E o que Ele deseja? Que confessemos os nossos pecados, para que então haja perdão, vida e salvação, para que nestes momentos nós estejamos prontos, porque o dia está chegando. Abandonar os erros. Quando Jesus fazia as suas curas, ensinava as pessoas, Ele despedia as pessoas com esta frase: vai e não peques mais. O que Jesus queria? Que todo mundo fosse santo? Esse é o ideal. Mas Ele desejava que nós observássemos a nossa vida, que nós prestássemos atenção naquilo que fazíamos de errado, para então corrigirmos os nossos erros e viver uma vida digna de filho de Deus. Porque quem espera Jesus voltar e não sabe em que momento Ele virá, quando é o momento de estar pronto? Hoje, agora, sempre. Então, como é que vai seguir a nossa vida? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois de amanhã? O Noé pregou por muito tempo e ninguém mudou nada. Ninguém fez nada de diferente. Continuaram da mesma forma, do mesmo jeito. E vocês e eu? Vamos continuar da mesma forma? Sem mudança alguma? Indo na igreja só quando é essencialmente necessário? Fazendo oração só nas horas mais difíceis, quando o cerco está apertando? Espero que não. Na verdade, Deus espera que não. Ele espera que a sua palavra em nós produza frutos. E na verdade, Ele vai promover isso com a ação do seu Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Se nós olharmos apenas para nós estaríamos perdidos, porque sempre precisa repetir de novo, porque a gente não se lembra de que um dia precisaremos prestar contas. É por isso que Jesus veio, é por isso que Ele morreu na cruz, é por isso que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, porque nós por nós mesmos estaríamos perdidos. É Jesus que vem nos visitar, e Ele nos encontra às vezes com a casa toda desarrumada, e é Ele mesmo que vem fazer a faxina, é Ele mesmo que vem limpar, e Ele nos torna tão alvos, tão brancos como a própria neve. É isso que Jesus faz, é isso que Ele quer continuar fazendo comigo e com vocês, porque é Ele que vem salvar. O dia está chegando? Tá. O dia de nós nos encontrarmos com Ele, estarmos para sempre com Ele na eternidade. Mas enquanto Ele não chega, de forma definitiva, que nós possamos recebê-lo aqui, neste culto, para sermos limpados de toda a maldade, de todo o pecado. Que nós possamos recebê-lo em nossa casa, nesses festejos de Natal, para que a nossa casa seja uma luz em meio à escuridão, de pessoas que sim, celebram o Natal na espera de Jesus, não do Papai Noel, ou de outro ente qualquer. Que nós sejamos aqueles que são transformados, aqueles poucos, sim, poucos, mas que seguem firmes no caminho de Jesus, ainda mais quando vemos
que o dia está chegando. Pedro, chegou seu dia, vai ser daqui a pouco. Que bom que a gente pôde se preparar, que bom que nós tivemos este momento juntos, tá? Deus abençoe a tua jornada. Jesus vai estar do teu lado o tempo todo. Ele vai curar todas as suas feridas. Ele vai te perdoar de todos os pecados. E é Ele que vai organizar tudo na sua vida, porque é Ele o teu Salvador, o teu único e suficiente Salvador. É despedida de vocês, último culto que vão participar aqui. Então, que bom que a gente pôde fazer parte neste tempo tão abençoado, vocês como membros aqui da nossa paróquia. Que bom que vocês puderam aqui conviver conosco e também doar dos seus dons, arrumando, organizando, enfeitando, trazendo chá, café, trazendo Pedro para alegrar os cultos, porque onde ele está não tem gente triste, tem só alegria. Que essa alegria contagie o povo lá de Novo Hamburgo também, viu, Pedro? Leva essa alegria junto, porque ela é especial. Jesus te deu ela, para você alegrar todos os que estiverem junto com você. Certamente é um dia especial. Certamente é um dia que vai ficar marcado. Então que Deus abençoe a jornada de vocês. E lembre-se sempre, o dia está chegando. Cada dia estamos mais próximos do nosso encontro com Jesus. Mas fiquem tranquilos, porque é Jesus que vai salvar. Não somos nós mesmos. É Ele que perdoa. É Ele que vai nos guiar desta para a melhor vida com Ele no céu. Deus nos faça permanecer nessa certeza. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz de Deus, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Jesus,